Olá, bem-vindos a mais uma aula de biologia e hoje vamos falar de sistema endócrino, beleza? Vamos falar de hormônios. Bom, quando a gente fala deste sistema, ele é um sistema que vai coordenar os hormônios. Quem são os hormônios? Mensageiros, então, químicos produzidos pelas diversas glândulas que nós temos. Lembra que eu comentei lá no início de fisiologia que não vem histologia na prova do IFES, então por isso que a gente não falou de sistema, de tecidos, né? Mas vou só dar uma lembrada aqui para você que quando eu falo de glândulas, elas são estruturas desse tecido epitelial, né, que é o tecido de revestimento, muitas vezes, e que podem ser glândulas que nós chamamos de glândulas endócrinas, quando são glândulas que apenas produzem hormônios que permanecem ali dentro do organismo. Podem ser glândulas exócrinas, né, que liberam alguma substância para fora do organismo. E podem ser glândulas mistas, que fazem os dois. E aí a gente vai ter um pouco de tudo aqui e vamos falar dessas glândulas que vão produzir, então, estes hormônios, esses mensageiros químicos. Os hormônios, eles vão atuar controlando o metabolismo das chamadas células-alvo. Então, muitas vezes a gente vai ver que tem um determinado hormônio sendo produzido em uma glândula, em um determinado sistema, mas que, na verdade, ele vai atuar em outro sistema bem diferente. E aí, como que esse hormônio vai chegar até lá? Através da maravilhosa corrente sanguínea, não é verdade? Então, esses hormônios são lançados na corrente sanguínea e chegam através dela a todo o corpo e chegam nas células-alvo que são necessárias, beleza? Você está vendo aqui uma imagem com as nossas principais glândulas, aquelas que a gente vai tratar hoje aqui, que vamos falar delas, né? Então, aqui na região da cabeça, né, no encéfalo ali, a gente tem o hipotálamo e a hipófise, beleza? São duas glândulas aqui importantes pra gente. Descendo ali, próximo da faringe, a gente tem a tireoide. Falamos dela até mesmo quando falamos de sais minerais, né? Tem um tempinho aí, eu vou te lembrar disso. Mais para baixo a gente tem, em cima aqui dos rins, o que nós chamamos de glândulas suprarrenais ou as adrenais. No sistema digestório, a gente tem o pâncreas. E aí, quando a gente vai falar da região genital, a gente tem ovários para as mulheres e testículos para os homens. Algumas dessas glândulas, alguns desses hormônios a gente já comentou quando falamos então de algum sistema onde aquela glândula estava presente. Mas agora vamos recapitular algumas e falar de tantas outras neste quadro maravilhoso que você vai ver aqui agora. Minha mágica tá um pouco atrasada, mas tudo bem. E eu vou te lembrar de novo, gente, que se você tiver com alguma dificuldade de olhar algumas coisas aqui, não se preocupa, é só você ir ali no link que tem embaixo que os slides estão disponíveis para você, beleza? Bom, essa tabela aqui vai mostrar pra gente, então, as nossas principais glândulas, quais são os hormônios que essas glândulas vão produzir e a função de cada uma delas, pelo menos a função principal, né? Vamos começar então com o hipotálamo, que pra gente é a nossa glândula de comando. Esse hipotálamo vai produzir uma série de hormônios que vão regular a atividade metabólica das outras glândulas. Olha só, é como se fosse a glândula máxima ali. Não vou nem listar hormônios aqui que ela é responsável, que ela produz e tudo mais, porque ela vai fazer este grande controle, beleza? Logo ali também, junto dela, a gente tem a hipófise. E aí eu quero aqui chamar a atenção para você de 3 hormônios produzidos pela hipófise. O primeiro são os chamados hormônios gonadotróficos, que vão atuar então nas gônadas, ou seja, que vão atuar nos ovários e nos testículos. Lembrando que sim, essas gônadas também produzem os seus próprios hormônios, mas a gente tem os gonadotróficos que vão atuar neles para que eles possam também produzir os seus próprios hormônios. Outro que eu quero chamar a atenção aqui é a ocitocina, que vai ajudar, dentre outras coisas, na contração muscular, inclusive na contração muscular do útero durante o processo de parto. E o ADH, que é um hormônio que a gente comentou quando falou de sistema excretor, que é o hormônio antidiurético. É aquele que vai fazer a regulação da quantidade de água que vai ser absorvida no seu sistema excretor. Lembra que esse hormônio, ele é
a quantidade de hormônio que vai ser produzida, de ADH que seu organismo vai produzir, é inversamente proporcional à quantidade de água que você consome. Então, você está bebendo muita água, o organismo produz pouco ADH e você urina bastante. Agora, se você bebe pouca água, o organismo vai ter que produzir muito ADH para reabsorver o máximo de água que ele conseguir e você acaba urinando pouco e uma urina bem concentrada. Beleza? Próximo, falamos então de tireoide quando falamos de sais minerais, porque dissemos então que o iodo é um sal mineral muito importante para essa glândula, porque ele vai ajudar a regular a produção dos hormônios da tireoide. E aí, vou lembrar aqui de dois hormônios. A tireoide vai produzir tiroxina, que vai regular o metabolismo de uma maneira geral, e a calcitonina, que vai fazer o controle de cálcio que o seu organismo vai absorver. Lembra que o cálcio é super importante para o fortalecimento do esqueleto, né? Bom, as glândulas suprarrenais, elas, como eu já mostrei na imagem anterior, elas ficam ali em cima dos rins, então elas estão no sistema excretor, mas na verdade elas vão atuar principalmente no coração e em todo o sistema circulatório. Elas vão produzir a adrenalina, que é o que a gente chama de hormônio da fuga, que é o que faz seu coração bater mais forte, tipo quando você encontra dois caras andando de moto na rua de noite, enfim, né? Bom, o que a adrenalina vai fazer? Vasoconstrição e taquicardia, ou seja, ela vai diminuir o espaço que existe ali para a passagem de sangue nos seus vasos, vai contrair os vasos sanguíneos e acelerar os batimentos cardíacos. Tudo isso para quê? Para que a sua circulação aconteça de forma mais rápida, para que você tenha mais oxigênio de forma mais eficiente para conseguir fugir se alguma coisa acontecer, beleza? Por isso que a gente fala que é o hormônio da fuga. Bom, no pâncreas, que é aquela glândula mista, né, que está lá no sistema digestório, a gente vai falar da produção de dois hormônios, a insulina e o glucagon. Lembra que a gente comentou quando falamos de digestão que o pâncreas vai produzir suco pancreático, que é um suco que tem várias enzimas para fazer quebra de lipídios, de proteínas e de carboidratos, enfim. Mas o pâncreas também vai produzir estes dois hormônios, que são hormônios antagônicos, hormônios então que têm funções opostas, e os dois juntos vão ser utilizados para conseguir regular a quantidade de glicose que existe no seu sangue, sendo que a insulina reduz a quantidade de glicose, enquanto o glucagon aumenta. Então vamos pensar no seguinte: você acabou de comer, beleza? Almoçou, fez um lanche, acabou de comer e a digestão está acontecendo lá no seu organismo. Quando o alimento vai sendo digerido, né, passando por todo lá, seja no estômago, começou até mesmo na boca, né, dependendo do que você comeu, estômago, intestino, quando tudo isso chega no intestino delgado para ser absorvido, esses nutrientes vão ser absorvidos e lançados então no sangue. Como você está lá comendo e tudo mais, você está absorvendo tudo isso, uma grande quantidade de glicose fica disponível no seu sangue. E aí, nessa hora, o pâncreas libera mais insulina justamente para que essa insulina consiga captar esse excesso de glicose do sangue e armazene essa glicose na forma de glicogênio. Glicose monossacarídeo, glicogênio polissacarídeo, lembra disso, né? Ambos, então, energéticos. E aí ele armazena esse glicogênio no fígado ou até mesmo nos músculos. Agora, pensa que tem muito tempo já que você comeu, que você se alimentou, e aí você acaba, então, morrendo de fome? Não, você tem um pouco de energia guardada e o seu organismo vai disponibilizar essa energia para você. O que ele vai fazer? Vai fazer o contrário, agora vai liberar glucagon, o glucagon vai pegar aquela reserva de glicogênio, quebrar para transformar em glicose e disponibilizar no seu sangue para que as suas células recebam. Então a insulina reduz a quantidade de glicose, o glucagon aumenta a quantidade de glicose disponível no seu sangue. E temos aqui então ovários que vão produzir estrógenos e progesterona, que, como a gente falou na aula de sistema reprodutor, vão trazer as características sexuais, regular o ciclo menstrual, fazer as modificações para a gravidez, entre outras coisas, e os testículos que vão produzir testosterona e que também vão trazer as características sexuais, só que agora para os homens, né, masculinas,
além da produção dos gametas, beleza? Gente, hormônios, né? Todo esse sistema endócrino, ele pode aparecer principalmente pincelado ali dentro dos outros sistemas. Então, se de repente eu pudesse destacar alguns que a gente encontra um pouco mais de questões, a gente com certeza pode falar do ADH, né? Desse controle aí da absorção de água. Com certeza falar dos hormônios produzidos ali no sistema reprodutor e a insulina e o glucagon que vão fazer esse controle da quantidade de glicose no sangue, tudo bem? Façam os exercícios do sistema endócrino e qualquer dúvida você sabe que eu estou no fórum para te encontrar, beleza?